Olá, queridos irmãos e amigos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. E vamos iniciar a aula de hoje com uma breve oração. Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade, pelo dia que o Senhor nos concede. Queremos te pedir, perdoe os nossos pecados e nos ajude a compreender a tua palavra. Também te pedimos forças para podermos colocá-la em prática em nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado através de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre uma parábola interessante. A parábola do trigo e do joio. E sobre esta parábola, sobre esta história, sobre esta comparação que Jesus disse, falaremos o seguinte: uma introdução, a parábola e seus elementos, a precipitação de alguns anjos, dois problemas da igreja e uma conclusão. Introdução. A parábola que veremos hoje faz parte de uma série chamada Parábolas do Reino. É assim chamada porque Jesus a assemelha ao reino dos céus. Esta parábola é conhecida como uma das parábolas do reino. Há uma série de parábolas, porque Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a... E aí ele conta uma história. E esta parábola do trigo e do joio, ou do joio e do trigo, que dá na mesma, é uma dessas parábolas. Jesus está mostrando como que é o mecanismo do reino dos céus. Sim, o reino dos céus, não o reino lá no céu, o reino dos céus nesta terra onde nós vivemos, onde o reino de Deus já se encontra presente. Não em sua plenitude, por óbvio, mas nós podemos desfrutar de uma parte, de uma partícula muito pequena daquilo que nos aguarda na eternidade. Eu quero ler com vocês a parábola, como Jesus disse. Em seguida, eu vou dar a interpretação desta parábola, mas através das palavras de Jesus. A interpretação não é minha, a interpretação foi dada por Jesus para os seus discípulos. Depois nós extrairemos algumas lições, faremos algumas comparações com a nossa vida, com a igreja, com o mundo, enfim, daquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos, com algumas coisas que nós podemos extrair de lição nos dias de hoje. Tudo bem? Iniciando. Jesus propôs-lhes outra parábola, outra história, outra comparação, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. Os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele, o pai de família, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixar crescer ambos, juntos, juntinhos, até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Após esta e mais algumas parábolas, Jesus dirigiu-se para sua casa. E, ali chegando, seus discípulos lhe pediram uma explicação sobre o seu significado. Os discípulos, depois de terem ouvido algumas parábolas, algumas histórias com uma moral, com uma conclusão, com um ensinamento espiritual,
eles ficaram em dúvida em relação especificamente a esta parábola, parábola do trigo e do joio. E tão logo Jesus chegou em casa com os discípulos o indagaram acerca do significado daquela parábola. E agora eu vou ler o trecho que nos traz a explicação desta parábola através das palavras do próprio Salvador Jesus Cristo. Agora sim. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele, chegaram junto dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Como que será na consumação deste mundo? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, sofrimento. Mas então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 13, versículos 36 a 43. Bem, esta é a parábola do joio e do trigo com a sua explicação. Um homem semeou no seu reino boa semente, mas em um determinado momento o seu inimigo veio e semeou uma erva daninha, semeou o joio. E quando os empregados daquele senhor, do proprietário daquela terra, viram aquilo, perguntaram para o seu senhor se eles poderiam ir até lá e arrancar o joio. O dono da terra, muito sábio, muito mais sábio que os seus empregados, disse que não, porque eles poderiam retirar o trigo junto com o joio e causar um estrago ali à plantação, mas que era para deixá-los juntos até a ocasião da ceifa, quando haveria a separação. Bom, os filhos do reino de Deus são aqui comparados ao trigo, a boa semente, os filhos do reino. O joio é comparado aos filhos do maligno, aos filhos do diabo, que foram lançados no meio da plantação dos filhos de Deus. O campo é o mundo. No mundo inteiro existe joio e trigo junto. Existem homens de Deus e homens que não são de Deus. Mas em um determinado momento, quando chegar a ceifa, que é o fim do mundo, haverá separação. O joio vai ser queimado, ser lançado no inferno e depois no lago de fogo e enxofre, e os salvos serão salvos, efetivamente. Entrarão na glória de Deus. E, como nós lemos agora há pouco, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Jesus disse que o reino de Deus é desse jeito. Deus fez algo, o inimigo veio e trouxe problemas. Agora vamos extrair algumas lições desta parábola e da sua explicação. Iniciando por aqui. Olha que curiosidade interessante. Vamos falar sobre a precipitação de alguns anjos. Precipitação não é queda? Sim, precipitação pode ser queda, mas não no sentido que nós falaremos aqui. Lembrem-se,
Há umas 2 aulas nós comentamos que uma palavra pode ter vários significados e isso é do conhecimento comum. Então, precipitação pode ser queda, a precipitação do diabo. Sim, a queda do diabo, mas não é dessa queda que falaremos hoje. A precipitação no sentido de uma pressa aqui injustificada pelos anjos, pelos ceifeiros que quiseram ir e retirar o joio que havia sido semeado pelo diabo no meio do trigo. Existe também a precipitação pluviométrica, a chuva. Nós vamos ficar com a precipitação de alguns anjos, no sentido de a pressa de alguns anjos. E foi uma pressa que os levaria a cometer um erro, que foi, em seguida, explicado pelo Senhor, por aquele pai de família. Quero mostrar para vocês a diferença entre o joio e um trigo. Me acompanhe. À esquerda nós temos o trigo, à direita temos o joio. Observem bem, são semelhantes? São. Você conseguiria separar um do outro? Nesse estágio, sim. Acontece que há algo curioso. Eu mostrei uma foto para vocês, uma ilustração do trigo já maduro e do joio no estado dele, porque o joio não amadurece, o joio só cresce. Nessa fase, na fase da colheita, é fácil identificar o joio e o trigo. Mas observem agora o trigo e o joio. Em fase de crescimento, antes do amadurecimento do trigo, eles são por demais parecidos. Dificilmente de serem separados. Não que não seja possível, mas de difícil separação. Mas talvez você diga, bom, assim eu ainda consigo, com uma certa dificuldade, mas temos um problema aqui. O campo em que foi semeado é o mundo. Nós não estamos falando de um joio e um trigo. Não estamos falando de apenas uma plantinha. Nós estamos falando de uma plantação. Você consegue discernir o que é joio e o que é trigo nesta plantação? Não. Pois bem, foi a cena com a qual se depararam os anjos na comparação que Jesus fez. Mas aí você talvez queira se apegar a detalhes que não vêm ao caso. Por quê? Foi à noite que o inimigo semeou. Como que poderia estar deste tamanho? Parábola é uma comparação, não é uma história exata. Não existe uma correlação perfeita. O que é aquele período da noite em que os trabalhadores dormiram? O semeador dormiu. Significa que Deus cochilou? Não, a Bíblia diz que Deus não dorme. Aquilo só foi utilizado para preencher a parábola, para preencher a história. Não tem um significado específico, senão nós somos obrigados a interpretar que Deus dormiu, Deus vacilou, Deus se descuidou. Não, Deus não vacila, Deus não se descuida, Deus não dorme. Nós não estamos aqui hoje para explicar a origem do mal. Por que existe o sofrimento? Por que Deus permite a dor? Não, hoje a aula não é para isso. A aula é para nós sabermos que o joio está no meio do trigo. Por que foi lançado? Por que o dono do campo permitiu? Não é lição de hoje. Poderá ser em uma outra oportunidade, mas hoje não. Então já vimos que o trigo e o joio são difíceis de serem identificados antes do amadurecimento. Vamos lá. Imediatamente após constatarem o plantio do joio, os anjos quiseram retirá-lo. Porém, Jesus não lhes permitiu e explicou-lhes o porquê de sua ordem. Por que então Jesus não deixou que os anjos
retirassem o joio do meio do trigo. São muito semelhantes. E as raízes deles muitas vezes se entrelaçam. Arrancando o joio, certamente muito trigo seria arrancado também. Vamos lá. O trigo, olha que interessante. O trigo é maleável e se curva com facilidade. O joio é muito rígido e não se curva nunca. Pergunta que eu faço para você. Você tem sido trigo ou joio? Pergunta simples de responder. E eu vou explicar a pergunta. O trigo é maleável, se curva com facilidade. O joio é rígido e não se curva. Interessante. Você se assemelha a um trigo ou a um joio? Ainda não entendeu? Vou explicar. O trigo, nós estamos comparando aqui a uma pessoa que, diante de determinadas situações, não tem dificuldade em reconhecer o seu erro, em se curvar, em uma demonstração de humildade e de reconhecimento de que não está acima das demais pessoas. E o trigo se curva com facilidade. Não é que ele se curva com facilidade. Quem é trigo se curva com mais facilidade. Quem não é trigo é turrão, é duro, quer sempre estar com a razão. Não há erro em querer estar sempre com a razão. E eu vou explicar isto agora. Eu quero estar sempre com a razão. Em tudo o que eu faço, eu procuro aplicar a razão. Aplico a minha fé, aplico a razão e quero estar certo em tudo, mas nem sempre eu estou. E aí eu reconheço que não estou. E esse reconhecimento tem que ser com facilidade. A partir do momento que me mostrem que eu não estou agindo da maneira correta, embora pense estar certo, eu tenho que ter um mínimo de inteligência para conseguir compreender que alguém está me ensinando alguma coisa que eu deveria estar praticando, ao invés daquilo que eu pensava estar certo. Então, resumindo, não é errado você sempre querer estar certo. Agora, você não deve achar que você sempre está certo, mesmo diante de uma situação que se prove, como dizem, por A mais B, que aquilo é errado. Muitas pessoas agem de maneira errada e dizem que estão certas. A Bíblia diz algo, ele faz diferente, mas ele insiste em continuar da sua forma e prefere torcer a Bíblia do que se encurvar ao ensinamento que ela traz. Se assemelha ao joio. O joio é rígido, ele não se curva, ou seja, pessoas que são semelhantes ao joio são pessoas que, mesmo diante de uma contrariedade àquilo que eles fazem, eles não param para pensar se eles estão ou não corretos. Eles insistem naquela posição, mantêm a sua postura e não dão o braço a torcer, numa expressão usada popularmente. São pessoas turronas, são pessoas teimosas, que querem sempre estar certos. Ué, não há erro nenhum em querer sempre estar certo. Errado é você querer estar errado sempre. Você pode querer estar certo, mas tem que ter um mínimo de coerência em reconhecer quando está errado. E aí então? Você, 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 você que fez que não ouviu. E ouviu sim. Você é trigo ou joio? Vamos prosseguir? A pergunta é retórica, nós vamos prosseguir mesmo que você responda não. Mais uma pergunta. Uma colocação e uma pergunta. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio fica mais enraizado e é mais difícil de ser colhido. Você tem sido trigo ou joio? Você tem amadurecido? Você tem caminhado para o final da sua vida, da sua existência terrena aqui? De que maneira? Se você tem caminhado como um trigo, você está cumprindo o propósito para o qual foi criado, que é dar fruto quando recolhido.
O joio, ele não quer ser recolhido. O joio não produz fruto. Não se dá para fazer farinha de joio. E ele está cada vez mais arraigado, mais preso. O verdadeiro cristão, o homem de Deus, o filho do reino de Deus, ele, na medida em que amadurece, ele vai como que se desprendendo, como o trigo, das coisas desta terra. Ele fica fácil de ser retirado, mas o joio, não. O joio, filho do maligno, filho do diabo, filho do cão, do capeta, esse cada vez mais quer as coisas dessa terra. Não saio daqui, ninguém me tira, eles dizem. E sabe por quê? Porque eles sabem que não vão para o reino celestial. Por isso é que eles se arraigam com tanta força às coisas desta terra. Torço para que você seja um trigo e não joio. Mas se você estiver agindo como um joio, saiba que ainda há tempo de se transformar em trigo. Este milagre Jesus faz. Quero falar com vocês sobre 2 problemas da igreja. Talvez você me pergunte, Marcelo, da tua igreja? É da minha igreja. Mas é da tua igreja também. Você que não vai na mesma igreja que eu, tem um problema sério na tua igreja. E eu tenho um problema sério na minha igreja e como ele foi já abordado por Jesus, não há problema algum em eu abordar também. Mas Marcelo, você vai ficar colocando essas coisas na internet? Sim, mas roupa suja não se lava em casa. Às vezes lava em alguns hotéis também. Esse ditado popular não se aplica aqui. Esta roupa suja nós lavamos em qualquer lugar. Então, quais são esses 2 problemas da igreja? São esses. O trigo convive com o joio. Em uma plantação, pensem na plantação. O trigo convive com o joio. O bonzinho convive com o ruim. Então, o trigo convive com o joio, que nunca produzirá fruto algum e só serve para prejudicar o trigo. O trigo convive com o trigo, que parece joio quando ainda não está maduro. Não entendeu nada? Não tem problema. Você só não pode ficar sem entender depois que eu explicar. Aí não. Eu vou tentar explicar de uma maneira que você entenda. Mas se você não entender, por favor, entre em contato conosco, deixe o comentário e assim teremos a oportunidade de explicar melhor. Vamos lá. O trigo convive com o joio. Na plantação, na parábola que Jesus nos contou, o trigo convivia com o joio. O joio, ele nunca vai produzir fruto. Ele só serve para prejudicar o trigo. O joio, ele suga os nutrientes da terra, suga a água da terra e prejudica que esses nutrientes e essa água cheguem da maneira como poderia chegar até o trigo, para que desse mais fruto. O que significa isso? Significa que Jesus disse que o joio foi semeado no meio do trigo, que pessoas más foram semeadas no meio de pessoas boas. E, por óbvio, da mesma forma que o joio atrapalha o crescimento do trigo, as pessoas más muitas vezes prejudicam o crescimento das pessoas boas. As pessoas boas muitas vezes querem desenvolver alguns trabalhos, mas as pessoas más lutam para que esses bons trabalhos não sejam desenvolvidos em todas as esferas da sociedade. Na política, na religião, no dia a dia no trabalho, na escola, em todos os lugares. O campo é o mundo. No mundo inteiro há joio e trigo. E na igreja tem joio e trigo? Sim, a igreja está no mundo, é feita por humanos, na igreja entra joio e na igreja entra trigo. Já ouviram aquela história? Por que o cachorro entra na igreja? Alguns ficam pensando, quer ouvir a palavra de Deus, gostou do hino. Nada disso, porque a porta está aberta. A porta está aberta, a porta da igreja está aberta para que todos entrem. Não há uma proibição para que filhos do reino entrem, nem para que filhos do diabo entrem na igreja.
Vamos prosseguir. Então, o trigo convive com o joio. Pessoas boas convivem com pessoas ruins. Infelizmente, na igreja, você vai conviver com pessoas que são filhos do diabo. Porque Jesus disse isso. Misericórdia, irmão. Na igreja que eu vou não tem filho do diabo. Minha igreja é uma igreja de poder. Ora, se a tua igreja é uma igreja de poder, como a minha é uma igreja cheia do poder de Deus, não deve te causar estranheza alguma que haja algum filho do diabo ali. Ou você acha que a igreja que Jesus congregava e que Jesus mesmo dirigia era uma igreja que não tinha poder? Tinha poder e tinha muito. E havia um Judas ali no meio. Consegui te convencer então que o filho do diabo pode se transformar, pode se fazer passar por um filho de Deus? Assim, um joio pode se fazer passar por trigo. Tome cuidado. Este é o primeiro problema. Há filhos do diabo dentro das igrejas. Jesus que disse isso. Mas tem um outro problema. O segundo problema é que o trigo também convive com o trigo. E o trigo, antes de se tornar maduro, se parece com o joio. Então, muitas vezes, alguém que você acha que é o filho do diabo, não, é o filho de Deus que está do teu lado. Só que ele é muito parecido com o joio, porque ele não está maduro ainda. Você tem que ter paciência com ele. Entendeu então? Convivemos com filhos do diabo e com filhos de Deus, que são parecidos com filhos do diabo muitas vezes. Mas não nos cabe julgar. Os anjos quiseram partir para cima da plantação e sair arrancando tudo. Jesus falou: nada, nada, nada disso. Pode parar. Vocês vão confundir as coisas. Vamos prosseguir. Eu quero comentar sobre isso um pouquinho mais para frente. Sobre ainda os dois problemas da igreja. O joio estava desde o princípio com o trigo. Então, trigo e joio convivem há tempos. O joio cresce no meio do trigo. Sim, cresce. Recebe promoções, ocupa cargos na igreja. É o que está escrito na palavra de Deus, é o que Jesus nos deixou relatado. O joio atrapalha o crescimento do trigo. Os filhos do diabo atrapalham o crescimento dos filhos de Deus, mas tem que crescer junto. O trigo é semelhante ao joio antes de amadurecer. Aquele que não é maduro, que está começando a conhecer a palavra de Deus, ou que está há muito tempo na palavra de Deus e não amadureceu, é semelhante ao joio, mas ele é trigo. Enquanto o trigo amadurece, o joio continua o mesmo. Interessante, o trigo, com o tempo, ele amadurece, mas o joio não amadurece. Ele continua do mesmo jeito, do jeito que começou a caminhada na fé, ele continua, não mudou os seus hábitos. Acha que Deus é misericordioso demais, que imagina, vai levar em consideração aquele pecado que ele comete? Tem pecado de estimação e depois fala, Deus sabe, a carne é fraca. Sim, a carne é fraca e o pecado não é vitamina. Você não tem que se alimentar do pecado para fortalecer a carne. Isso está errado. Olha só, talvez você tenha achado estranho quando eu disse que os filhos do diabo chegam a ocupar cargos na igreja. Sim, é verdade. O que foi que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto em sua segunda carta, capítulo 11, versículos 14 e 15? Paulo disse: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então vamos lá. Os ministros de Satanás podem se transformar em ministros da justiça, mas não é o ministro da justiça que ocupa lá a Secretaria da Justiça, não. Eu estou falando de ministros da Justiça, pessoas que aparentemente querem distribuir justiça, que ocupam muitas vezes cargos na igreja, mas ensinam coisas erradas. São daquelas pessoas, o tipo daquelas pessoas que não confrontam aqueles que os ouvem com a verdade.
Muitos querem fazer negócios. De que maneira? Muitos querem simplesmente o dinheiro das pessoas. Muitos querem tirar proveito das pessoas. Muitos querem o poder. Infelizmente, isso existe nas igrejas. Marcelo, na tua igreja tem? Olha, se tem, eu ainda não reconheci. Eu dou graças a Deus pela igreja onde eu congrego. E tenho a certeza de uma coisa: se eu tomar conhecimento de algo assim, eu serei um dos primeiros a sair de lá e procurar uma igreja onde haja trigo na liderança. Dou graças a Deus porque eu tenho visto trigo na frente da minha igreja, na liderança da minha igreja. Este versículo não tem se cumprido na minha igreja, mas o apóstolo Paulo diz que existe essa possibilidade. Nenhuma igreja tem imunidade a esse tipo de acontecimento. De tempos em tempos, alguém pode chegar e querer se sobressair em relação aos demais e colocar as garras de fora. Neste momento, os filhos de Deus, os filhos do reino, o trigo que há dentro da igreja, tem que administrar a situação para que o joio, naquele momento, seja afastado. Mas o joio não tem que esperar até a ceifa? Não, tem joio que pode ser recolhido na hora, quando ele estiver causando muito problema. E falando isso, não estou contrariando o que Jesus disse, por favor. Já caminhando para o final, Jesus ainda disse: acautelai-vos, tenham cuidado, porém, com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não. Jesus está dizendo que todos nós estaríamos correndo risco. Todo trigo corre risco. Todo trigo é prejudicado pelo joio. Mas saiba de uma coisa: isso vai ter um fim. Você tem que perseverar. Você não tem que se preocupar com o que acontece à tua direita ou à tua esquerda. Ah, mas fulano não dá bom exemplo. Beltrano dá um testemunho péssimo, dá vergonha de congregar na mesma igreja que ele. Isso não é problema meu. Tem um hino que fala sobre o momento em que o mundo cai ao nosso redor. Você tem que ser trigo. Você tem que dar exemplo. Não pode olhar para quem está do teu lado. Você não sabe se é um trigo que não está maduro ou um joio. Se os anjos não teriam condições de fazer uma separação perfeita enquanto o fim do mundo não chegasse, enquanto o trigo não amadurecesse, você acha que consegue discernir quem é joio e quem é trigo? Não, alguns eu consigo. Talvez você até acerte alguma coisa, mas é melhor nós seguirmos o exemplo da nossa irmã Maria. Lembra? Maria, mãe de Jesus, aquela santa mulher. Maria guardava todas as coisas em seu coração. Ela examinava. É o erro de muita gente não seguir o exemplo de Maria. Seja como Maria. Ouça mais, fale menos e examine muito bem as coisas. Conclusão da lição de hoje. O joio sempre estará presente e não poderá ser retirado até o juízo final. Não devemos nos escandalizar com as atitudes do joio, nem com as do trigo antes de amadurecer. Já falamos que o joio e o trigo antes de amadurecer são muito parecidos. Então, não observe o que os outros fazem. Tenha os olhos fixos naquilo que Jesus faz. E ele nunca foi motivo de escândalo. O nosso papel não é separar o trigo do joio, mas frutificar. Nosso objetivo nessa terra, nosso papel é produzir fruto, fruto para a glória de Deus.
produzirmos boas ações, produzirmos nossas boas ações, nós produzirmos um outro fruto também, o fruto do arrependimento. Que fruto do arrependimento é? Um dos frutos, o fruto do arrependimento, é este que eu vou falar para você agora. Fruto do arrependimento, você sentir tristeza por algo que você tenha feito. Essa tristeza é o fruto, é o produto de um arrependimento, é a demonstração de um arrependimento. E Deus se alegra com isso. Deus se alegra com os frutos, das coisas boas que você produz, as boas ações, mas também Deus se alegra quando você se entristece por algo que você fez que não é correto. Veja, Deus não se alegra com aquilo de errado que você fez, mas quando você reconhece o erro, Deus se alegra. Deus abençoe você. Era o que tínhamos para hoje. Fique com Deus, frutifique e não tente separar o joio do trigo. Tá bem? Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. Fiquem com Deus.